Paz do Senhor, quero estar neste momento sendo grato primeiramente ao meu Deus por esta oportunidade que Ele nos concede e me concede de estar aqui neste momento para fazer assim uma pequena reflexão bíblica. Desde já agradeço ao nosso jovem Wellington, o qual mesmo é dirigente ali daquela mocidade de Manassu 1, que Deus continue lhe abençoando por esse incentivo em estar motivando a mocidade a estar, a meditar, a estar, a refletir, estar envolvida na obra do Senhor, porque isso é muito importante e louvável a Deus. E eu quero, assim como fui me incumbido assim, a trazer uma breve reflexão no livro de 2 Pedro, capítulo número 3, e o versículo de número 18, que diz a seguinte expressão: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora, no dia da eternidade. Amém. Amém. Amados, nós sabemos que aqui nós temos dois princípios muito importantes em que o apóstolo Pedro nos leva, nos exorta a nós estar crescendo, crescendo na graça e no conhecimento. O que é crescer? Crescer, uma criança quando ela nasce, ela não tem, ela já não cresce já num tamanho que estável, ela vai desenvolvendo aos poucos, gradativamente, até chegar à sua idade, adulta, até ao seu limite de tanto seus membros também, como os membros inferiores e superiores, ele tem que crescer também gradativamente, todos por igual. Porque, um exemplo, se nós temos nossos membros superiores, se um braço seu crescer mais do que o outro, vai ficar o quê? Vai ficar com defeito. Então aqui o apóstolo ele exorta a cada um de nós aqui, crescemos em dois sumos importantes, que é a graça e o conhecimento. É dois pontos fundamentais para a vida do cristão. E nós vemos aqui que o que é a graça? A graça, se nós formos falar da graça, ela se revela de diversas maneiras para a nossa vida. Tem, por exemplo, nós vemos quando o apóstolo, no caso, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, Deus se revela para eles trazer ali aquela carta aos Efésios, escrevendo ele a respeito da salvação, dizendo que nós somos salvos pela graça, não por nosso merecimento, Ele diz: pela graça sois salvo. Isso não é dom de vós, mas é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente vindo da parte de Deus. Nós vemos também quando aí está a graça da salvação. Mas se nós for buscar também essa graça em outros sentidos em nossas vidas, o que é graça? A graça é aquilo que nós não merecíamos, é o favor imerecido, é aquilo que nós não tínhamos direito, mas pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, pela compaixão, pelo ver de Deus a cada um de nós, que nós não tínhamos esse direito de conseguir esta salvação, que a qual é otorgada pelo nosso Deus através de Jesus Cristo. Então ele diz que pela graça sois salvo. Então tudo que nós temos hoje em nossas vidas, mesmo que seja espiritual, que seja material, mas é um dom, é uma dádiva, é uma graça de Deus para com as nossas vidas. Glória a Deus. Então por isso que ele disse, por isso que ele disse aqui,
antes crescei na graça e no conhecimento. Então a graça, ela é obtida para cada um de nós, que nós crescemos nela, aí ela vai requerer algum requisito para que nós possamos, no caso, estar crescendo nela, né? E que alguém possa ver essa graça sendo revelada em nossas vidas, né? Sendo revelada em nossas vidas, mas através de que? Essa graça ela é revelada através das nossas obras, dos nossos feitos, das nossas práticas, né? Das nossas ações, das nossas atitudes, por onde nós passamos, por onde nós estamos. Então a gente pode assim revelá-la também aos outros que estão em volta de nós. Essa é a graça de Deus também que foi revelada, né, que Deus o outorgou para nós, que é Jesus Cristo, e como nós, ele passou também a habitar dentro de cada um de nós, então essa graça, ela é revelada também ao mundo através de cada um de nós. Glória a Deus, né? E também nós vemos que antes cresceis na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos bem que também ele diz que devemos também crescer em conhecimento. Como eu falei, nós quando nascemos perfeito, uma criança, mas nascemos pequeno. Mas quando nós vamos crescendo, temos que crescer por completo, igual. Os nossos membros inferior e superior, à medida que nós crescemos, crescem os nossos braços, nossas pernas, o nosso tronco, tudo por igual. Nossa cabeça, vai crescendo proporcional, gradativamente, né? Um acompanhando o outro, não pode crescer um mais do que o outro, né? Então foi isso que eu falei. Então agora tem o caso o conhecimento. O conhecimento, ele é obtido através dessa graça que ela é revelada para nós, mas à medida que nós procuramos se aproximar de Cristo, nós também conseguimos também obter este conhecimento. Nós vemos passagens bíblicas, como por exemplo no livro de Oséias, quando ele disse que o seu povo pecou por falta de conhecimento. E muitas vezes a gente erramos por falta de não ter um bom conhecimento, não ter uma base bíblica. Essa falta de conhecimento faz com que nós erramos, pecamos. O pecado é um erro. Às vezes nós comentamos sobre a questão do pecado, mas o pecado é errar o alvo, né? E por falta do conhecimento onde muitas vezes nós pecamos. E assim nós vemos quando Oséias, no capítulo de número 4, e versículo de número 6, se não me foge a memória, mas vamos dar uma conferida, diz a seguinte expressão: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Esta é a parte A do versículo. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu o rejeitei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Vejamos bem que aqui o profeta Oséias, ele revelado por Deus, né? Ele diz que o próprio Deus falando para ele que o seu povo pecou por falta de conhecimento. E esse conhecimento, ele é obtido gradativamente através da oração, através da leitura da palavra, através da consagração, através da dedicação, da aproximação a Deus a cada dia, a cada momento e a cada instante. É o momento em que nós obtemos esse conhecimento. E o conhecimento nos leva a um lugar seguro, uma segurança, a nós não estar inseguro, né? Então nós vemos também quando Oséias também, que no capítulo número 6, versículo 3, ele já muda aqui agora a sua atitude, a sua ação, a sua expressão. Capítulo 6, versículo 3, que diz: conheçamos e prossigamos
em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Mas nós observamos que nesse texto sagrado aqui, em que Osés aqui, ele já está agora tratando de uma maneira diferente. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Quer dizer, a alva é aquela estrela, ou seja, quando vai amanhecendo o dia, que aos pouquinhos ela vai iluminando, iluminando até chegar o dia perfeito. Então nós vemos que também a nossa vida é desta maneira. Nós, para poder chegar à estatura de um varão perfeito, é necessário de muitos requisitos. Por exemplo, a santificação. A santificação, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vejamos bem que para obtermos a santificação é necessário que haja paz. Que haja paz. A santificação é o que? É a separação das coisas ruins, das coisas que Deus não se agrada, das coisas que impedem a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa aproximação com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então ele diz, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então por isso que o apóstolo aqui, ele nos dá esta tão grande exortação para nós aqui, que ele diz: antes crescei na graça, que é o favor imerecido, que é a dádiva que nós recebemos da parte de Deus, que quando ele envia Jesus Cristo oferece em nosso lugar, compra aquilo que nós paga a nossa cédula que estava lá, que era nós que tinha que pagar, mas nós não tinha condição, ele pagou. E nós hoje, através de Jesus Cristo, nós temos este favor imerecido, oferecido por Deus para cada um de nós. E o conhecimento é a aproximação dele a cada dia, a cada momento, a cada instante, ao lermos a palavra, a nós orarmos, a nós consagrarmos, a nós dedicarmos a nossa vida a ele. Então, este é o conhecimento. Vejamos bem que em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que nos liberta a nossa mente de maus pensamentos, de maus intentos? Quem é que nos liberta da condenação da morte? Quem é que nos liberta de tantas coisas ruins, maus, que quando nós éramos lá do passado? Só o Senhor Jesus Cristo, Então só Ele é quem nos dá esta liberdade. A liberdade não para fazer coisas erradas, mas liberdade para adorar, liberdade para conhecer e aproximar-se a cada dia e a cada momento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos quando aqui na saudação do apóstolo Paulo, ele diz: a ele seja dado a glória, quer dizer, o louvor em tudo que nós devemos fazer para que o nome dele venha a ser glorificado. A glória e assim agora no dia da eternidade. Amém. Devemos estar fazendo tudo em que Deus se agrade, em que o nome deles venha a ser glorificado através de cada um de nós, nossas ações, nossas atitudes. Precisamos, crescer nessa graça, este favor imerecido, e também no conhecimento dele para um crescimento ajustado, alinhado e todo por completo e igual, em que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Agradeço a Deus por este momento, por essa oportunidade, e assim eu encerro esta minha pequena reflexão. Deus nos abençoe e que este trabalho, creio que será muito louvável para Deus e também para os jovens, que estão nessa quarentena, sem podermos assim estar nos
reunindo no templo para adorar, prestar nosso culto, né? Mas Deus dá estratégia para que possamos nós estar também assim desenvolvendo algumas atividades e procurando sempre cada dia mais buscar a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe.